Muito bem, amigos, sextou e vamos com o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, né? Canal esse que você pode participar, deixando o seu like, clicando no joinha e você também pode se inscrever, né? A sua inscrição e o seu like é muito importante aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, um canal independente e que se tornou a voz da população de Ponta Porã. Sexta-feira, nós temos aí o grande destaque no cenário mundial, os clubes brasileiros no Mundial, né, na Copa do Mundo de clubes, com vitórias importantes aí, né? E muita empolgação, né? Mas devagar na empolgação. Eu acho que vale, né, a comemoração, porém, né, não pode se apequenar, né? Com esses grandes resultados, parece umas comemorações aí, igual aquela do Botafogo, super exagerada, né? Parece que ganhou o campeonato. Mas a vitória do Flamengo hoje, uma vitória de respeito para cima do Chelsea, né? 3-1 e poderia ter sido mais. Mas vamos falar isso de esporte depois, né? Porque agora nós vamos falar da situação. É muito cedo ainda para se falar em eleição, mas é inevitável se falar em eleição, conjunturas, situações que podem, né, estar para acontecer ou não. Há uma indefinição aí por parte do comando do PSDB no Mato Grosso do Sul. Reinaldo Azambuja vai ou não vai para o PL, enfim, né? O Riedel vai ou não vai para o PP. O fato é que, de acordo com a matéria do Investiga MS de hoje, a independência do PP, liderado hoje pela senadora Tereza Cristina, deve fazer os líderes do PSDB, Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja, mudarem os planos para a eleição de deputado no próximo ano. O grupo foi informado que a coligação terá apenas 3 partidos, onde encaixará 21 deputados, né? Entretanto, o PP não deve aceitar receber pelo menos 4 deputados da aliança, o que deve melar a estratégia, né? O Reinaldo Azambuja já está praticamente certo com o PL. E devem acompanhá-lo Mara Caseiro, que disputará a vaga de deputada federal, e Zé Teixeira, do PSDB, para a reeleição. Outros 2 deputados, um do PSDB e outro do MDB, também devem acompanhá-lo. O quarteto vai se juntar aí a Neno Razuc, do PL, Coronel Davi, do PL, e João Henrique, do PL, que apesar de oposição, estará no partido comandado por Reinaldo Azambuja. Então sobrará aí, né? Aliás, vamos ver. Sobrarão, né? No plural. Sobrarão 14 deputados para 2 partidos. 7 serão distribuídos na terceira via, que ainda será escolhida. A torcida é para uma aliança entre MDB, Republicanos e PSDB. Seria o caminho natural de pelo menos 7 deputados do grupo que integra a base de Riedel. O problema mesmo vai estar no PP, né? A Federação PP e União tem Gerson Claro do PP, Londres Machado do PP e Roberto Rachioca do União. Para essa conta fechar, é preciso receber 4 deputados do grupo, algo que está longe dos planos das lideranças. De acordo com o Investiga MS, foi apurado pelo Investiga MS, o partido, né, a federação, já tem a chapa de deputados montada e não tem disposição, não está disposta a receber goela abaixo os 5 deputados do grupo. Pesa ainda para o aceite a insatisfação de uma ala do partido diante da falta de espaço no atual governo. A transferência dificultaria a vida de filiados que também pretendem conquistar uma das 24 vagas, né? Nesta lista está o secretário-geral do partido e braço direito de Tereza Cristina, Marco Aurélio Santulo, e o ex-prefeito de Dourados, Alan Guedes, né? Algumas coisas vão ter que ser aceitas, né? Porque em política é assim. Algumas coisas é preciso se aceitar, porque existe composição de partidos, e mesmo que você não queira, tem uma situação aí que você vai ter que aceitar se a decisão for por parte da maioria. E aí é que pega, né? Tem muita gente não querendo algumas alianças aí, né? O próprio PL, né? Tem aí a vinda do Reinaldo Azambuja praticamente acertada, né? Ou a ida, né? Praticamente acertada para o PL. E tem uma ala do PL que não quer. Agora, ele deve ir para o PL, parece que está encaminhado para isso. E essas são, por enquanto, né, as movimentações aí no meio político de Mato Grosso do Sul, já visando
à eleição do ano que vem. Aqui por Ponta Porã, o presidente do PL, Pompílio Júnior, já tem aí o nome naturalmente citado nos 4 cantos do município e em outros municípios do estado como um dos pré-candidatos a deputado federal, né? Você sairia pelo PL de Ponta Porã, aspirando uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Cargo que o município de Ponta Porã não tem há, pelo menos, nós estamos aí em 2025, 31 anos, né? 31 anos sem um deputado eleito. Os últimos foram Flávio Derzi e Oscar Goldoni, foram eleitos em 1994 e depois disso ninguém mais de Ponta Porã foi eleito deputado federal, né? Tem o nome de Pompílio Júnior que surge naturalmente como uma nova liderança política aqui no município e que não foge da briga, né? Já colocou o seu nome à disposição da população. E a população tem mostrado aceitação muito grande, tanto é que teve uma boa votação na eleição para a Prefeitura de Ponta Porã, surpreendente para muitos, né? Para quem conhece o trabalho do Pompílio, né? Não foi surpreendente. Agora, para muita gente, ele surpreendeu. E vem continuando, não fugindo da briga. O seu nome é cotado para ser candidato a deputado federal do PL por Ponta Porã e é o nome mais forte hoje para ser o candidato a deputado federal por Ponta Porã. E eu acho que se confirmar a candidatura de Pompílio Júnior, é a grande oportunidade que a população de Ponta Porã tem para fechar em torno desse nome e eleger finalmente um deputado federal por Ponta Porã. Seguindo com as informações, agora essas vêm de fora, né? Essa aqui é a defesa da empresa americana Trump Media e Technology Group, responsável pela rede Truth Social, acusou o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, do STF brasileiro, né, de agir em favor do colega Alexandre de Moraes no inquérito que apura supostos ataques ao judiciário brasileiro. Em documento protocolado no STF, os advogados da empresa afirmam que Toffoli tem adotado decisões que visam proteger Moraes de investigações que envolvem o uso da justiça brasileira para perseguir opositores políticos, inclusive estrangeiros. Segundo a petição, há uma atuação coordenada dentro da corte para blindar Moraes de qualquer responsabilização por ações que teria extrapolado os limites da legalidade. A acusação se baseia no indeferimento de pedidos feitos pela defesa da Trump Media para acessar informações sobre a atuação de Moraes em processos que envolvem bloqueios de perfis, ordens a redes sociais e medidas contra opositores do governo Lula. Para os representantes da empresa, a recusa de Toffoli em dar andamento aos requerimentos demonstra um viés evidente e um conflito de interesses inaceitável. A empresa americana entrou na mira do judiciário brasileiro após ser citada em investigações que apuram suposta atuação internacional na difusão de conteúdos considerados antidemocráticos. Moraes chegou a ordenar o bloqueio de contas em plataformas estrangeiras e exigir a cooperação de empresas de tecnologia baseadas nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. E é por isso que ele está, daqui a pouquinho, tendo que responder, Os advogados da Trump Media argumentam que a empresa está sendo alvo de perseguição judicial por razões políticas e ideológicas e que o STF estaria atuando de maneira parcial para impedir que os abusos de autoridades sejam devidamente apurados. A petição também menciona o apoio de autoridades brasileiras a medidas que, segundo a defesa, violam o direito à liberdade de expressão e à soberania de empresas internacionais. Os representantes da Trump Media eles estão afirmando que vão levar o caso a cortes internacionais de direitos humanos caso o STF continue se recusando a admitir os recursos. Até o momento, o ministro Dias Toffoli não comentou publicamente as acusações. O STF também não divulgou nota sobre o caso. Moraes segue como relator de diversos inquéritos relacionados a temas de redes sociais, desinformação e supostos atos antidemocráticos. A situação aprofunda a tensão entre setores conservadores e o Supremo, especialmente diante da percepção de que a Corte tem ampliado sua atuação em áreas sensíveis da política e das liberdades civis. Mas eu acho que a conta tá vindo, A conta tá vindo, aquela história, Se você plantar mamão, nasce mamão. Plantou discórdia, vai colher discórdia,
E ainda no tema de Alexandre de Moraes, né, o ministro Alexandre de Moraes contraria a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal ao revogar de ofício, né, a prisão de Antônio Cláudio Alves dos Reis, o homem que quebrou um relógio histórico durante os atos de 8 de janeiro. O jurista André Marcília demonstra com clareza que a decisão é ilegal e que a determinação do ministro para investigar o juiz é arbitrária e sem respaldo na lei. De acordo com o jurista, abre aspas para o Marcília, né, o jurista André Marcília, o STF, em ações originárias da Corte, baseado em seu regimento interno, atua por intermédio do relator, como juiz de execução e supervisor das penas dos réus do dia 8. Nesse específico caso, a questão nem é se o réu tinha ou não direito à progressão, mas porque o juiz de Minas Gerais agiu sozinho, sem a bênção, né? Sem a bênção do STF, sobretudo deferindo soltura sem tornozeleira. Seja como for, Moraes não poderia ter revogado a prisão de ofício. É jurisprudência pacífica do próprio STF que decisões favoráveis ao réu não podem ser modificadas sem pedido do Ministério Público ou sem ouvir a parte ré. Moraes também não pode mandar o juiz de Minas Gerais ser investigado. Ele não é corregedor. No máximo, pode encaminhar o caso para análise da corregedoria. Esse caso do réu, do relógio, é de fato inteiro, né? Esquisito. E é bem esquisito mesmo, né? Mas, em relação a gente falar sobre ilegalidades, né? Hoje, infelizmente, o STF não está nem aí para ilegalidades jurídicas, né? O jurista André Marcília apontou, né? E demonstra com clareza que a decisão é ilegal, mas eles não estão nem aí para a decisão ilegal. Vamos falar dos nossos anunciantes, falando da Coop Home Office, né? A empresa que vem aí com um projeto inovador, moderno, né? Perfeito, com esse novo conceito de morar e empreender aqui no município de Ponta Porã, em um prédio moderno e que vai deixar a cidade de Ponta Porã ainda mais bonita. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado e perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. Para quem não sabe, o prédio, né, da Coop, incorporadora e construtora, fica localizado ali na rua Deputado Ara Moreira, né, no quarteirão da Avenida Brasil, entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E o nosso plantão de vendas está instalado ali, na frente de onde o prédio está sendo construído, no prédio do Supermercado Bom Gosto. Antes de você subir para o segundo andar, para as suas compras lá no mercado, no térreo você vai ver ali já a maquete, você vai entrar pela Deputada Ara Moreira do mercado e você já vai ver a maquete da Coop Home Office. Ali você vai encontrar a nossa equipe do plantão de vendas pronto, solícito para te atender. E você vai conhecer o projeto, você vai conhecer a planta do projeto, você vai conhecer os planos, né, que a Coop Home Office tem para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? Esse prédio moderno e que vem para embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Seguindo com as informações, falando um pouquinho da situação tensa de guerra, né, que nós estamos vivendo aí, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou na última quarta-feira, que as Forças Armadas estão prontas para cumprir qualquer decisão do presidente Donald Trump em relação ao Irã. A declaração revela que os norte-americanos podem adotar uma posição mais definida nesses próximos dias, né? Diante do Comitê de Serviços Armados do Senado, Hegseth adotou uma postura reservada, evitou confirmar se o Pentágono já elaborou planos específicos de ataque contra o regime iraniano, mas admitiu que os militares estão preparados para qualquer ordem, para executar qualquer ordem, e pode ser que haja, né, uma ordem vinda aí nesse final de semana.
O ex-presidente Jair Bolsonaro interrompeu sua agenda de compromisso nesta sexta-feira, dia 20, devido a um mal-estar que o levou a retornar para Brasília. A informação foi confirmada pelo prefeito de Anápolis, em Goiás, Márcio Correia, do PL, por meio de publicação nas redes sociais. Bolsonaro participaria de eventos do estado de Goiás, mas precisou suspender a sua participação por motivos de saúde. Até o momento não foram divulgados detalhes adicionais sobre o seu quadro clínico, né? Então ele teve um mal-estar, teve que adiar a agenda. Vamos falar de uma informação que melhora um pouquinho, né, o ânimo dos brasileiros, pelo menos para quem trabalha, né, para quem tem o interesse, né, no desenvolvimento do país, né, e vem do agro. O Brasil se declarou, né, livre da gripe aviária de alta patogenicidade na última quarta-feira, dia 18, depois de cumprir o chamado vazio sanitário. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, notificou oficialmente a Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, sobre o fim do período de 28 dias sem novos casos em granjas comerciais. A medida segue os protocolos internacionais e foi possível depois da conclusão da desinfecção da granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Foi lá que o país registrou em 16 de maio o primeiro e único caso de foco da doença em criação empresarial. O vazio sanitário teve início em 22 de maio e chegou ao fim sem novos registros. Como já havia sido antecipado, né, o MAPA anunciaria na quarta-feira que o país estaria livre da doença. E assim foi feito. A gripe aviária não afeta a carne de frango preparada, né, mas impacta diretamente a produção e as exportações. O Brasil é o maior exportador mundial e registrou 9 bilhões de dólares em vendas externas de carne de frango em 2024. A contaminação em Montenegro chegou a paralisar vendas para a China. O país é o principal destino do produto brasileiro, mesmo com a granja afetada não produzindo diretamente para o abate. A Secretaria de Defesa Agropecuária coordenou a notificação, essa notificação técnica, né, a OMSA. O MAPA também iniciou a comunicação direta com os países que impuseram essas restrições temporárias às exportações brasileiras, visando a reabertura dos mercados. De acordo com o secretário, né, de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, ele disse que na quarta-feira o Brasil chegou ao fim, né, o vazio sanitário, com a conclusão do foco e a emissão da autodeclaração pelo país de que está livre de gripe aviária em granjas comerciais. O secretário ressaltou que a medida fortalece a credibilidade do sistema sanitário e viabiliza a normalização das exportações. Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que não se comemora uma crise, mas que é necessário reconhecer a robustez do sistema sanitário, que respondeu com transparência e eficiência. Segundo o Fávaro, o Brasil seguiu todos os protocolos, o foco foi contido e agora o Brasil avança com responsabilidade para uma retomada gradativa do comércio exterior, mostrando a força do serviço sanitário brasileiro. Portanto, o Brasil está livre, né? Retoma aí o status de livre da gripe aviária com o fim do vazio sanitário, que encerra as restrições e abre caminho para a retomada das exportações, né? Informação importante. Enquanto isso, o desgoverno vai promovendo desgoverno, né? O ritmo com que crescem os gastos federais no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é quase o dobro do ritmo de crescimento das receitas. Até o momento, a receita líquida do governo, livre de transferências para estados e municípios, entre outras, teve um aumento de acima de 191 bilhões e 300 bilhões de reais. Este ano, o governo prevê uma arrecadação de 2 trilhões 318 bilhões de reais, né? Já as despesas cresceram 344 bilhões desde o início do terceiro mandato do petista. A previsão é de que as despesas devem atingir 2 trilhões 415 bilhões até o fim deste ano, né? E os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Folha de São Paulo, jornal com viés de esquerda, né? E foi divulgado
ontem, a partir de dados da instituição fiscal independente, mantida pelo Senado, e do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do Tesouro Nacional. Com o ritmo dos gastos superando a receita, a expectativa é de que o governo encerre 2025 com déficit primário, sem contar juros para rolar débitos, de 180 bilhões de reais, o que equivale a 0,77% do produto interno bruto, incluindo aí o pagamento de precatórios. A projeção do governo é de um déficit menor, de 29 bilhões e 600 milhões de reais. Setores do mercado consultados pelo Ministério da Fazenda em março deste ano projetam um déficit de pouco mais de 75 bilhões de reais. A equipe econômica do governo Lula já afirmou que o padrão de crescimento das despesas deve se manter em 2026, o que levará o país a um colapso no funcionamento da máquina pública a partir de 2027. Parece que é um plano, né? O cenário é chamado de shutdown e significa falta de dinheiro para despesas básicas. O governo tem apostado na arrecadação de impostos para tentar reverter esse quadro, mas até o momento a estratégia parece não ter surtido efeito. Para a Folha de São Paulo, o governo Lula tem dado sinais de que estaria empurrando o problema para a próxima gestão. Alguém duvida, né? É isso que tem acontecido. Vamos lá, seguindo falando dos nossos parceiros comerciais, né? Vamos falar agora da Solo Forte. Aliás, a Solo Forte realizou, em parceria com a Limagran, na última quarta-feira, um dia de campo lá na Fazenda Rincão Borevi, muito concorrida, né? Participação de muitos produtores. E a Solo Forte é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para alta produtividade das lavouras. E é composta por profissionais experientes, com uma vasta experiência em pesquisas, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte colabora estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. A equipe da Solo Forte está sempre presente, né? Está constantemente presente no campo e garante um acompanhamento de perto e também um acompanhamento personalizado de cada lavoura. E são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que minimizam riscos, protegendo os investimentos dos clientes da Solo Forte. A Solo Forte, os profissionais da Solo Forte utilizam tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas abundantes e de alta qualidade, né? E também temos o apoio aí da Conveniência Baturité, lá na rua Baltazar Saldanha, em frente à AGESUL, na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Conveniência Baturité, que é uma cerveja geladinha lá. O frio vai chegar, né? O frio vai chegar, tem previsão de frio aí pro início da semana, para domingo, segunda e terça. A temperatura deve cair bastante, pelo menos essa é a previsão. E lá você pode se aquecer, né? Porque você tem as bebidas quentes lá, os destilados, whisky, pode tomar um bom vinho, que é uma boa pedida para o frio, né? E você que não gosta de bebida alcoólica pode tomar refrigerantes, né? Sucos naturais que estão à disposição de todos os clientes lá na Conveniência Baturité, do nosso amigo Carlinhos Dalzacker. E você que não gosta de enfrentar filas de supermercado, pode ir lá na Conveniência Baturité também, né? Nós temos lá uma conveniência bastante sortida e com certeza você vai encontrar o que você precisa lá na Conveniência Baturité. Vamos falar de esporte agora, falar que os clubes brasileiros estão surpreendendo o mundo, né? Muita gente e muitos cronistas esportivos achavam que os brasileiros, os sul-americanos, eles não iam fazer frente aos europeus, e tem sido diferente, né? Mas, né, tecnicamente não há muita diferença. O que há de diferença é financeiro, né? Realmente financeiro. Agora, o que eu vejo nesses bons resultados aí, que não chega a me surpreender muito, mas por exemplo, ontem no resultado de vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain por 1-0, houve uma comemoração de como se o time tivesse sido campeão, né? Para mim, eu posso estar errado, essa é a minha opinião, né? E claro, né, estamos abertos aí a opiniões de todos os cronistas e aqueles que gostam do futebol. Para mim, a comemoração do Botafogo foi super exagerada, né? Claro, é um resultado, está vencendo o campeão da Champions League,
Mas comemorar como se tivesse sido campeão na segunda rodada, para mim parece um pouco pequeno, né? Claro, o resultado tem que ser comemorado, tem que mostrar que é preciso respeitar o futebol brasileiro, que é preciso respeitar o futebol sul-americano, mas uma comemoração excessiva, né? Eu achei uma segunda rodada de um grupo aí, né? É uma vitória importantíssima, não, a importância não se nega, né? Mas a comemoração, né? Como se tivesse sido campeão, ainda temos rodadas aí, é preciso botar o pezinho no chão, mostrar que o futebol brasileiro tem força e mostrar que o futebol sul-americano mostra muita raça e muita força, mas também acho que essa comemoração aí, como se tivesse conquistado o título, né, como se fosse algo, uma façanha fantástica, deixa o time muito pequeno, né? Eu não concordo com esse tipo de comemoração. A animação, a empolgação do torcedor é normal. Agora, o clube tem que ver que, os jogadores têm que ver que não são clubezinhos pequenos e porque conseguiu vencer um Paris Saint-Germain, um atual campeão da Champions League, comemora como se fosse um título, né? Como se fosse uma equipe do interior ganhando do melhor clube do Brasil. Então, eu acho, né, que foi uma comemoração muito intensa, desnecessária. Agora, tem que focar, né, se classificar, porque buscar essa classificação, porque ainda tem mais uma rodada aí na Copa do Mundo, né, de clubes da FIFA. Aliás, o Palmeiras também ontem venceu por 2-0, jogando bem contra o Al-Ahly no segundo tempo. O primeiro tempo foi mal, o Palmeiras não jogou muito bem, né? Agora, no segundo tempo, mostrou futebol, né? Parece que o nervosismo passou, né? E aí o Palmeiras fez 2-0 no Al-Ahly. No mesmo grupo, o Inter Miami venceu o Porto, né, por 2-1. Então o Palmeiras lidera o grupo com 4 pontos, 2 gols de saldo. O Inter Miami é o segundo com 4 e 1 gol de saldo. E aí aparecem o Porto e o Al-Ahly com apenas 1 ponto. Nós tivemos também, na segunda rodada, né, o time do Atlético de Madrid ganhando do Seattle Sounders, né, Seattle Sounders 3-1. E o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain por 1-0. O Botafogo foi a 6 pontos, é líder, né? O Paris Saint-Germain tem 3, é o segundo, o Atlético de Madrid tem 3 também, é o terceiro. E o Seattle Sounders ainda não pontuou. No outro grupo, no grupo C, o Benfica ganhou do Auckland City hoje por 6-0. Teve dificuldades no primeiro tempo, mas depois sobrou no segundo tempo 6-0. O Bayern de Munique joga daqui a pouco às 21 horas, né? Joga contra o Boca Juniors. E hoje teve a grande vitória do Flamengo diante do Chelsea. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo, só que numa bobeira acabou tomando um gol. E aí veio pro segundo tempo, jogou muito mais que o Chelsea. Jogou muito mais, né? Jogou para vencer por mais de 3-1, né? O time do Flamengo. Perdeu algumas chances antes de empatar, depois empatou e sobrou. Em 3 minutos virou o jogo, fez 3-1, o Chelsea teve um jogador expulso, poderia o Flamengo ter se aproveitado disso, né? Aplicado uma goleada histórica, mas a vitória já foi histórica, né? Diante do Chelsea por 3-1, sobrou o Flamengo diante do Chelsea, sobrou. Um grande jogo do Flamengo aí, principalmente no segundo tempo. E hoje ainda para completar esse grupo, né, o Los Angeles FC joga contra o Esperance. O Flamengo lidera com 6 pontos, o Chelsea é o terceiro agora, o segundo com 3. Los Angeles FC e Esperance, que jogam hoje, ainda não pontuaram, né? E amanhã tem no grupo E a Internacional de Milão jogando contra o Ural Reds e o argentino River Plate joga contra o Monterrey do México. Amanhã também no grupo F nós teremos o Mamelodi Sundowns enfrentando o Borussia Dortmund e o Fluminense jogando às 18 horas contra o Ulsan. E no grupo G, no domingo nós teremos a Juventus enfrentando o Wydad Casablanca e o Manchester City vai enfrentar o Al Ain. E no grupo H, o Real Madrid, que só empatou na sua estreia, né, vai enfrentar o Pachuca do México. E o RB Salzburg vai enfrentar o time do Al Hilal. São os jogos aí do Mundial. E aqui por Ponta Porã, no domingo, não pode perder a decisão aí da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira de Futebol Suíço, lá na Arena Master, né? Que fica entre os prédios históricos da antiga estação ferroviária de Ponta Porã e o prédio do Castelinho, ali do 4º Batalhão de Polícia Militar.
Primeiro jogo, decisão terceiro e quarto entre Tereré Esporte Clube e Marambaia. Segundo jogo, o nosso lar vai enfrentar os Magos Seniors, né, para decidir quem vai ser o grande campeão da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira 2025. Cinquentão é 2025. Né? E tem a segunda rodada também no sábado à tarde, amanhã à tarde, né, dos jogos da 17ª edição da Copa dos 40, né? No campo suplementar do Estádio Álvaro Moreira, às 14h45, tem São Pedro e Planalto Master. O Sport Cometa joga contra o IP Esporte Clube Master. E no campo da Copa Fronteira tem Aliança Aeroporto enfrentando o SD Sport Boys. Depois o Refrigeração Itamaraty joga contra o Amigos da Fronteira. No Andreasa, o Sport La Luz vai enfrentar o LJD Amigos. O Sport TBT enfrenta o AESCA. No Tereré, a Moca Seniors joga contra o Boca Master e o Sport TBT enfrenta no Tereré, o Moca Seniors enfrenta o Boca Master e o vencedor joga contra o Tereré Esporte Clube. Lá no Veteranos, o Arsenal vai enfrentar o Sport Ivo IP Master e o ASV Master joga contra o Veteranos. Então, tá bom aí a programação do final de semana no futebol suíço aqui em Ponta Porã. É sábado, ali no suplementar do Estádio Álvaro Moreira, na Copa Fronteira, no Andreasa, no Tereré e nos Veteranos. E domingo, lá na Arena Master, nós teremos a decisão da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. São essas as informações. Surgindo aí alguma informação urgente, nós estaremos trazendo para você aqui no nosso canal Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno. E não havendo nada de extraordinário, nada de urgente, nós voltaremos com as informações aqui na segunda-feira. Grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana, né? Que vocês consigam, vai estar um pouco frio, né? Mas isso não vai impedir o pessoal da fronteira de curtir o final de semana. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.